E na Manchete você era separado ou para jornalismo, ou para edição, ou para reportagem, e eu fui fazer o curso de edição. Acabei sendo chamado pela Manchete para trabalhar lá, e larguei o curso da Globo, fui trabalhar na Manchete. Comecei trabalhando num telejornal local, que era o Rio Manchete, trabalhava na edição eram 3 edições na época, eu trabalhava na segunda edição. Foi uma escola ótima, você tinha a oportunidade de trabalhar com outros produtos que não só o telejornal. Me lembro que logo no primeiro ano, eu e uma outra editora que entrou, Ângela Garamboni, que hoje está trabalhando no Globo Repórter, coube a nós fazer a retrospectiva do ano da TV Manchete, o que era um trabalho hercúleo, porque chegavam fitas e mais fitas e a gente tinha que roteirizar aquilo tudo para colocar na programação de fim de ano. Também trabalhamos muito com carnaval. Eu fiz 2 programas chamados, um era Feras do Carnaval e o outro Esquentando os Tamborins, que eram programas que a Manchete cobria o carnaval como nenhuma outra emissora já cobriu até hoje. Começava essa cobertura 4 meses antes do carnaval e vinha com programas diários que mostravam as escolas, mostravam as figuras do carnaval carioca, coisa que hoje a Globo não faz nem de perto. Então era muito bom trabalhar na Manchete, porque você tinha essa oportunidade de fazer outras coisas. E eu fiquei lá durante bastante tempo, depois passei a ser editor do Jornal da Manchete, saí por um outro convite profissional, mais tarde voltei, comecei a trabalhar como editor-chefe do Jornal da Manchete, edição da tarde, e com a saída da editora-chefe do Jornal da Manchete, eu passei a ser o editor-chefe do Jornal da Manchete, o que para mim era um grande privilégio, porque eu trabalhava com 3 locutores, né, que era Márcia Peltier, no Rio de Janeiro, o Carlos Chagas, em Brasília, e o Florestan Fernandes Júnior, em São Paulo. Tive o privilégio de conviver diariamente com grandes nomes do jornalismo, como Vilas Boas Corrêa e João Saldanha, que eram comentaristas do Jornal da Manchete, e de poder fazer um jornalismo diferenciado um pouco do telejornalismo da TV Globo. Como o Jornal da Manchete tinha 1 hora de duração, as matérias podiam ter um peso maior, podiam ter uma duração maior, e apesar de todas as limitações técnicas e financeiras que a emissora tinha comparado com a TV Globo, conseguia-se fazer um telejornalismo à altura da concorrente. Como é que foi essa mudança? Vocês falaram das dificuldades. Como é que era a tecnologia naquela época e o que se vê hoje agora no HD? A tecnologia era totalmente diferente. Na época nós trabalhávamos com VT. Quando eu entrei na TV Manchete, a gente trabalhava com Matic, né? Para você conseguir frisar uma imagem, só tinha uma ilha que frisava uma imagem e mesmo assim tinha que se frisar no dedo, né, para conseguir aquela imagem. A Manchete foi uma das primeiras emissoras a tentar fazer um sistema híbrido de edição não linear com edição linear. Só que o material chegava todo em fita, você tinha que ingestar aquelas fitas todas para dentro do computador, e a memória de processamento naquela época era pouquíssima. Então, se você tinha que fazer uma fusão, você colocava o efeito, demorava 5 minutos, 7 minutos para fazer uma fusão. Você saía, ia tomar um café, tal, para dar tempo de fazer aquela fusão. Ou seja, aquilo não era funcional para a época, mas foi uma das primeiras tentativas de se adequar a essa questão da edição não linear para a edição linear. A quantidade de equipamentos e a qualidade dos equipamentos sempre foi abaixo da qualidade
dos equipamentos da Globo. Isso aí sempre. A Globo entrava com uma nova tecnologia e depois a Manchete entrava com uma outra tecnologia. Você considera que o jornalismo da Manchete era melhor do que o da Globo naquela época? Ou não sei se melhor, mas eu acho que tão bom quanto. Né? Nós tínhamos ótimos profissionais de jornalismo e o trabalho era feito com muita seriedade. E como é que foi você falou que você trabalhou 2 vezes, já nessa segunda vez, já como editor-chefe do Jornal da Manchete, como é que foi os últimos anos assim, da emissora? A Manchete teve um problema sério porque ela era uma emissora familiar, né? Ela era gerida por uma família e ela teve sérios problemas em relação a isso, né? A gente pode dizer que o auge da TV Manchete tenha sido talvez na época da novela Pantanal. A partir daí a Manchete decidiu investir na teledramaturgia, investir pesado. Já tinha feito uma novela antes, A Cananga do Japão, que também tinha tido sucesso, e outras com não tanto sucesso, mas ela a partir daí resolveu investir em superproduções de teledramaturgia. E aí a empresa começou a botar os pés pelas mãos, né? Esse gerenciamento familiar, pelo que a gente sabe e sabe de ouvir falar, porque a gente não teve nunca acesso a um livro-caixa da emissora, né? Mas levava a situações extremas de má gestão, como eu posso dizer, está me faltando a palavra. Eu acho que essa gestão familiar levou a erros causados por uma autossuficiência, por um sentimento, uma sensação de autossuficiência, de que eles conseguiriam levar uma grande emissora sem uma estrutura realmente profissional, gerencial. Então, eu acho que isso foi se agravando, até que um ponto em que os funcionários começaram a deixar de receber, né? E aí ninguém consegue trabalhar deixando de receber, né? Na época em que a situação se agravou, eu era editor-chefe do Jornal da Manchete. A minha equipe toda entrou em greve e eu avisei para a direção de jornalismo que se a situação não se resolvesse nos próximos 2 dias, eu me demitiria, porque eu não trabalharia enquanto a minha equipe estivesse em greve, né? E foi o que aconteceu. Talvez hoje, com a experiência que eu tenho, eu não tivesse me demitido, né? Porque na época eu pensava que eu era um cargo de confiança e, portanto, deveria me demitir. Mas, na verdade, depois eu fui a ler isso num livro, acho que do Hélio Gaspari, que ele falava que ele não era cargo de confiança, ele era cargo de competência. E como cargo de competência, sim, ele poderia fazer greve. Mas no seu caso, você chegou a ficar sem receber, depois eles pagaram, ou você não teve esse problema? Eu até hoje não recebi os atrasados. Minha carteira de trabalho continua em aberto até hoje, né? A Rede TV, que deveria... Foi o acerto da Rede TV em aceitar o passivo da TV Manchete, e a Rede TV sempre contestou isso. Meu processo chegou até o Supremo Tribunal Federal, mas uma decisão do Tribunal Superior de Justiça isentou a Rede TV de assumir esse passivo. Portanto, esse dinheiro não aparece mais. Se você pudesse assim resumir, o que foi a Manchete, professor, para a história do país, hein? Uma parte da televisão em geral, mas do país também. Eu acho que a TV Manchete surgiu como uma ideia maravilhosa, que era de ser uma televisão... Eles falavam de uma televisão de primeira classe, mas, na verdade, passou a oferecer produtos
que as outras emissoras não ofereciam, programas com conteúdo melhor, com programas de música brasileira, programas com um jornalismo mais atuante. Isso fez com que outras emissoras tivessem que se mexer e melhorar a sua produção. Então, eu acho que em relação à importância da TV Manchete para a televisão brasileira, eu acho que foi essa. Foi uma duração curta, né? Não foram tantos anos, se a gente levar em consideração a trajetória de outras emissoras, mas que, com certeza, mexeu com a história da televisão brasileira. E, para mim, foi uma grande escola.